Oi pessoas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos demais, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o perdão, né? Nessa caminhada que eu tenho vivido com Deus, nessa caminhada que eu tenho vivido, né? Eu aprendi a perdoar independente do que aconteceu. Porque nessa vida que a gente vive hoje, mesmo com Deus, a gente não tá livre de se decepcionar, de ser magoado, a gente não tá livre dessas coisas, né? Muitas vezes as pessoas nos magoam, nos faz sofrer simplesmente por uma bobagem, simplesmente por algo não tão importante assim. Às vezes uma coisinha, um simples a mais, a gente às vezes fica triste, né? E o que eu aprendi com esse decorrer nesse tempo com Deus é que quando a gente ama Deus, a gente consegue perdoar. Porque assim como a palavra de Deus diz que na oração que Jesus ensinou pra gente, que a gente deve perdoar assim como nós fomos perdoados. Então, assim como se nós perdoamos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoamos, a gente também não tem esse direito de ser perdoado, porque a gente não perdoa. Então, que intimidade que a gente tem com Deus se a gente não sabe perdoar? E Ele nos perdoou de todo o pecado, né? De toda essa vida pecaminosa. Às vezes, muitas vezes você está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida cheia de pecado. E a partir do momento que você entrega o seu caminho a Jesus, você é perdoado e Ele lança no mar do esquecimento. Ele lança no mar do esquecimento e Ele nunca mais vai falar pra você, você fez isso, você fez aquilo no seu passado. Não, Jesus não olha o nosso passado, e sim o nosso presente com Ele. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele vai olhar a nossa vida com Ele, independente do seu passado. Se você foi uma pessoa que viveu em pecado, a partir do momento que você entrega o seu caminho a Jesus, Ele te perdoa. Então era isso que eu queria deixar para vocês, o perdão, porque o perdão, ele liberta. A partir do momento que nós perdoamos, né, a pessoa pode ter feito algo muito difícil de se perdoar, né? Que às vezes a gente está passando por um momento difícil e aquela pessoa que a gente acha que vai estar ali do nosso lado, que a gente confia tanto, e às vezes aquela pessoa que nós confiávamos tanto nos decepciona, nos abandona naquele momento que nós mais precisamos. E eu aprendi a perdoar, porque aconteceu isso comigo, né? Eu passei por um momento muito difícil e eu tinha uma pessoa que eu achava que eu podia contar para todos os momentos, né? E quando eu passei por esse problema muito forte, muito difícil, aquela pessoa que eu mais confiava, aquela pessoa que eu mais contava, pegou e me abandonou no momento que eu mais precisava dele. No momento que eu mais precisei dessa pessoa, essa pessoa pegou e me abandonou sem explicações. E aquilo me deixou muito mal, porque eu confiava naquela pessoa, eu achava que aquela pessoa ia estar comigo em todos os momentos, né? Não ia me abandonar. E muitas pessoas acontecem isso. Muitas pessoas confiam em alguém e aquele alguém decepciona no momento que a gente mais precisa. Então, eu aprendi com a minha experiência, né? Não é muita, né? Eu só vivi 20 anos da minha vida, são 20 anos. Então, são poucas experiências. Mas eu vivi, né? Eu sei como é difícil perdoar, porque às vezes a gente conta tanto com aquelas pessoas e aquelas pessoas, no momento que você mais precisou, aquelas pessoas se afastam de você, né? Às vezes amigos que a gente confiava, às vezes namorado, noivo, esposo, seja o que for, às vezes eles nos magoam assim, né? Seja o que for, às vezes a gente confia naquela pessoa, às vezes é um namorado, às vezes é um amigo muito chegado, às vezes é um irmão, às vezes é aquela pessoa, aquela
Pessoa que tá sempre ali do seu lado, tá tudo, você confia naquela pessoa e aquela pessoa te decepciona, te magoa, te abandona no momento que você mais precisa, né? Então, esse perdão, né, é difícil a gente dar esse perdão, porque a gente sofreu, a gente sente aquela mágoa fica no nosso coração, né? Às vezes, algumas pessoas começam a pegar ódio daquela pessoa por aquela pessoa ter feito aquilo com ela, né? Às vezes é um abandono, às vezes é um desentendimento, às vezes é uma briga que foi mal resolvida e a gente fica com essa mágoa no coração ou esse ódio. Tem pessoas que ficam com ódio daquela pessoa e a partir do momento que a gente perdoa aquela pessoa, todo aquele ódio, toda aquela mágoa sai do nosso coração, né? O perdão, ele liberta. A partir do momento que nós amamos a Deus, Ele nos ensina a perdoar, independente da situação que aquela pessoa te fez, independente daquela mágoa que aquela pessoa te fez, independente do que aquela pessoa te fez. E eu aprendi a perdoar, né? Porque aconteceu comigo algo parecido, uma pessoa muito querida, né? Algumas pessoas muito queridas, simplesmente no momento que eu mais precisei, caiu fora, saiu, não deu explicação. Algumas pessoas me magoaram muito forte, né? Me magoaram muito e eu aprendi a perdoar. Tanto é que hoje, se eu vejo essas pessoas, eu converso normalmente, eu não tenho aquela mágoa, eu não tenho aquele ódio daquela pessoa. Por quê? Porque eu aprendi a perdoar. Eu perdoei o que aquela pessoa fez pra mim, né? Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, gente. Que às vezes é difícil perdoar, mas vamos perdoar. Pede pra Deus. Se você não consegue perdoar, pede pra Deus. Deus, Ele te dá sabedoria e te dá entendimento para você conseguir perdoar. E te dá forças para você conseguir perdoar. Se é uma pessoa muito chegada, muito querida, é mais difícil ainda, porque você tinha um carinho enorme pelaquela pessoa, você tinha um amor enorme por aquela pessoa, e aquela pessoa te decepcionou, aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te abandonou, né? Então é difícil, mas a partir do momento que você pede para Deus te ajudar a perdoar, pede para Deus liberar perdão na vida daquela pessoa, você se torna até mais feliz. Por quê? Porque você liberou perdão pelaquela pessoa, você perdoou aquela pessoa, assim como você foi perdoado, porque nós éramos pecadores. Independente se você nasceu num lar evangélico, se você nasceu num lar cristão, você nasceu pecador devido ao pecado inicial, o pecado de Eva e de Adão, que eles pecaram. Por eles ter pecado, o pecado, a partir do momento que a gente já nasce em pecado, né? Mas a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho no Senhor, a gente foi perdoado, porque Jesus se entregou, deu a própria vida para nos salvar desse pecado, para nos limpar desse pecado, né? E a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Ele, nós somos perdoados. E Ele lança toda aquela vida pecaminosa no mar do esquecimento. Ele diz que Ele lança lá e que Ele nunca mais se lembra daquele pecado. Porque daí, a partir do momento que você entregou a sua vida se torna uma nova vida, né? A partir do momento, igual no batismo. O batismo simboliza a morte para o mundo e a vida com Deus. A gente morre para o mundo, né? A gente morre para o pecado acabou na nossa vida, e a nossa vida começa a ser uma vida de santidade, uma vida constante com Deus, né? Então a gente tem que dar esse perdão, porque Deus nos perdoou, né? Às vezes a gente está passando por uma vida toda pecaminosa, toda cheia de vícios, de prostituição e muitas outras coisas, muitos outros pecados, às vezes pecados ocultos, às vezes pecados que você comete há tanto tempo que você às vezes não consegue achar o erro ali, porque você já está tão afundado no pecado que você acha aquilo normal, sendo que na verdade não é. A Bíblia nos ensina que não existe pecadinho
pecado e pecadão. Não existe. Pecado é tudo pecado, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos perdoados de toda aquela vida pecaminosa. E nós somos, a partir desse momento, nós somos nova criatura. Nós começamos a ter uma vida com Deus, um caminho com Deus. E a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Deus, Ele nos ensina a amar incondicionalmente, a amar verdadeiramente as pessoas, a ter compaixão pela vida das pessoas, a terem entendimento para perdoar. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas aquela pessoa me fez sofrer demais. Mas o sofrimento que você passou, a partir do momento que você libera o perdão para a vida daquela pessoa, todo aquele sentimento, aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor, some da nossa vida, sai do nosso coração. E nós conseguimos ter paz. E quando a gente tem paz, a gente é mais feliz. Então vamos deixar, gente, toda essa mágoa, todo esse ódio, e vamos viver em harmonia, em amor, em paz. Vamos perdoar, porque perdoar é difícil, mas vamos perdoar. Pede pra Deus, se você não tá conseguindo sozinho, pede pra Deus, porque Deus te dá essa força que você precisa para perdoar. Então entregue pra Deus, se você não tá conseguindo, fala pra Deus, Senhor, o Senhor sabe o que aquela pessoa fez comigo e eu ainda não consegui perdoar, meu coração ainda tá distante, meu coração ainda não conseguiu jogar toda essa mágoa fora. E a partir daí, o Espírito Santo vai tratar o seu coração e você vai conseguir perdoar de verdade aquela pessoa. Que não seja um perdão só da boca pra fora, mas que seja um perdão de coração. Né? Que você olhe para aquela pessoa e você consiga amar como Cristo amou a cada um de nós. Como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama o pecador. Né? Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Né? Mas ele ama o pecador, porque a gente está sujeito a pecar. A gente está sujeito a se decepcionar. A gente está sujeito a isso. Né? A nossa vida não vai ser perfeita. Não vai ser totalmente assim, porque eu sirvo a Deus, eu tô livre, eu não vou ser decepcionado por ninguém, eu não vou precisar perdoar ninguém, porque ninguém vai me magoar. A gente está vivendo uma vida com Deus, mas a gente está exposto ao mundo. A gente está vivendo nesse mundo, a gente não é desse mundo, mas nós estamos vivendo nesse mundo. E muitas pessoas não estão nesse amor de Deus, né? A gente tem pessoas que, nossos irmãos na fé, até eles mesmos às vezes podem nos magoar com uma palavra errada, uma palavra mal interpretada. Às vezes a gente se magoa por entender uma coisa que na verdade não é, né? Então a gente está exposto a esse mundo a sentir essa mágoa, a ser decepcionado, a ser magoado. A gente está nesse mundo e muitas pessoas nos magoam às vezes. Mas a partir do momento que nós andamos com Deus, o perdão entra no nosso coração e a gente não quer ter aquele sentimento de ira, aquele sentimento de ódio. A gente quer ter paz no nosso coração. Então a gente acaba pedindo para Deus, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, mas me dá forças, me dá amor pela vida daquela pessoa. Porque ele me magoou, ela me magoou, mas eu estou disposto a perdoá-la. Mesmo que aquela pessoa não venha pedir perdão para você, libere perdão para a vida dela. Né? Porque a partir do momento que nós perdoamos, nós começamos a amar aquela pessoa, né? A perdoar aquela pessoa, a ter compaixão pela vida daquela pessoa. Então vamos perdoar, vamos liberar perdão na vida das pessoas que nos magoam. Eu sei que é difícil, mas vamos perdoar, porque se você perdoa, você também é perdoado. Então, gente, é isso que eu queria deixar pra vocês, né? Vamos perdoar. E algo que eu queria deixar pra vocês é um versículo que talvez possa ser bem conhecido, porque é o
o capítulo que fala sobre o amor. Então você que é cristão, você que acredita em Deus, você que lê a Bíblia, provavelmente você conhece bem esse versículo, bem esse capítulo, que fala sobre o amor, que está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Que fala um pouquinho do amor. Então, quando nós amamos, nós conseguimos perdoar. Então, que você fique com essa palavra, que Deus venha abençoar a sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal. E que Deus abençoe sua vida todos os dias. E que você venha refletir com essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que você venha ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Um beijo e até a próxima.